Estamos de volta, está connosco no 360. O PSD gastou mais de 35 mil euros em duas campanhas eleitorais só em estadias no Hotel Sol Verde, em Espinho. Um gasto assumido durante a liderança de Luís Montenegro, que contrasta com os pagamentos ao mesmo hotel durante outras duas campanhas do Rui Rio, que não chegam aos 6 mil euros. O Partido Social Democrata revela que mantém um protocolo com o Grupo Sol Verde desde a primeira direção de Rui Rio e justifica o aumento dos gastos com o consequente aumento da comitiva da AD. Ao todo são 13 faturas que totalizam mais de 27 mil euros entre 1 de janeiro e 10 de março de 2024, incluídas nos gastos designados por Volta do Líder. O nome Sol Verde nunca aparece no documento entregue ao Tribunal de Contas. O hotel é designado por Hotel Apartamento na lista dos fornecedores, por se referir ao apart-hotel do Grupo Sol Verde, que se situa ao lado do Casino de Espinho. A notícia avançada pela SIC e confirmada pela RTP revela que a cidade onde sempre viveu Luís Montenegro não foi ponto de passagem da caravana da AD nas últimas legislativas. Ainda assim, o concelho aparece em segundo na lista de despesas de alojamento. Lisboa lidera a lista e o Porto surge em terceiro lugar. Já durante as eleições europeias, os gastos descem para quase 9 mil euros em estadias no mesmo hotel. No total das duas campanhas, os sociais-democratas pagaram mais de 35 mil euros ao Hotel Sol Verde, que pertence ao empresário Manuel Violas, amigo do agora primeiro-ministro e cliente da empresa Spinum Viva. Se andarmos ainda mais para trás no tempo, o Sol Verde continua a surgir nas listas de gastos do PSD, mas com uma dimensão muito menor. Na última campanha de Rui Rio, em tempos de pandemia, o PSD gastou cerca de 3.500 euros nas legislativas e pouco mais de 2 mil euros nas europeias. À RTP, o Partido Social Democrata diz que esta é uma não questão. Esclarece que mantém um protocolo com o Grupo Sol Verde desde a primeira direção de Rui Rio. Garante ainda que na última campanha, por opção logística, estabeleceram duas bases para alojamento. Uma no norte, através do Grupo Sol Verde, outra a sul, com o Hotel São Bento e o Hotel Nacional. Quanto à disparidade de valores entre campanhas, o PSD justifica com o facto da comitiva da AD ser muito maior que as anteriores e necessitar, normalmente, de cerca de 60 quartos em simultâneo. A somar às polémicas, esta terça-feira o Conselho Regional do Porto, da Ordem dos Advogados, abriu oficialmente o processo para averiguar a eventual prática de procuradoria ilícita por parte da empresa da família do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro diz que o Governo tentou tudo o que tinha ao seu alcance, mas insiste que o PS se manteve intransigente. Luís Montenegro sublinha que o Executivo quis evitar um ciclo prolongado de degradação do debate político. Tentámos tudo, mas mesmo tudo aquilo que estava ao nosso alcance, para tentarmos, no âmbito do escrutínio democrático e parlamentar, conciliar a visão que o Parlamento e o maior partido da oposição têm no que toca a haver uma comissão parlamentar de inquérito que possa aprofundar ainda mais os esclarecimentos que já tive a ocasião de dar sobre a minha situação profissional e patrimonial, e o Partido Socialista manteve-se intransigente na sua proposta de ter uma comissão de inquérito prolongada no tempo, com isso querendo que a degradação política e todo o impasse gerado à volta da contaminação do trabalho governativo pudesse ser o mais longo possível. Não podemos estar aqui a qualquer custo e não podemos levar o país para um ciclo prolongado de degradação do debate político e de contaminação da capacidade do Governo em executar o seu programa. Ficámos a perceber que o Partido Socialista não quer, efetivamente, as respostas. O Partido Socialista quer que a situação de impasse, de dúvida, de suspeição, se prolongue para poder, mais à frente, eventualmente, pensando tirar dividendos políticos disso. Não estou interessado numa discussão de passa-culpas, estou interessado em esclarecer os portugueses sobre a nossa posição e, a partir de agora, naturalmente, estou empenhado em poder, nos próximos dias, fazer o esclarecimento junto de Sua Excelência, ao Sr. Presidente da República, e esperar todas as suas decisões e diligências com vista a podermos ultrapassar esta situação.
E Pedro Nuno Santos diz que o Governo tentou condicionar o Parlamento e que esteve desesperado. O líder do PS recusa que o partido tenha sido intransigente e acusa Luís Montenegro de ter feito manobras e truques numa tarde desprestigiante para o Parlamento. Aquilo que aconteceu hoje no Parlamento foi uma vergonha. É indecoroso. Foram manobras, foram jogos, foram truques. Isso é inaceitável. O que nós assistimos foi um governo desesperadamente a tentar condicionar o inquirido, a tentar condicionar e determinar as regras de uma comissão parlamentar de inquérito que não pode estar condicionada. A primeira tentativa foi um arranjinho entre o PS e o PSD para acertarem os termos da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou primeiro até para que o PS pudesse ver os documentos à porta fechada e, se estivesse satisfeito, desistir da Comissão Parlamentar de Inquérito. Isto foi tudo mau, não é digno da nossa democracia, nem da forma como os partidos se devem relacionar entre si. Não se pode acusar o Partido Socialista de intransigência quando, na realidade, este governo só tem um orçamento de Estado por causa do PS. Não é justo, não é correto que um partido que tenha dado um orçamento de Estado a este governo, que tenha chumbado 2 moções de censura, seja acusado agora de intransigência. Isso é inacreditável e incompreensível. André Ventura considerou vergonhosa a proposta do Governo, a meio do debate da moção de confiança, para reduzir o número de dias da Comissão de Inquérito. O líder do Chega disse que o Executivo quis branquear e proteger Luís Montenegro. Nós hoje assistimos a um dos mais vergonhosos episódios na nossa democracia, que é um primeiro-ministro desesperado, desesperadamente a tentar agarrar-se ao barco e à boia de salvação, à única boia de salvação que podia ter, e chegar ao ponto de, em público e nos corredores, procurar evitar, condicionar ou limitar uma comissão de inquérito sob pena de com moeda de troca para salvar o governo. Então, isto nunca aconteceu em democracia. Era só com um objetivo, era branquear e proteger o primeiro-ministro. Eu já disse isto uma vez, assumo as palavras e levá-las aí até ao fim. José Sócrates não era pior. O que aconteceu hoje no Parlamento era uma manobra que José Sócrates acharia graça, acharia bem e que certamente faria. Bloco, PCP, Livre e PAN defendem que o Governo não fez o suficiente para evitar o cenário de eleições antecipadas. Após ter sido rejeitada a moção de confiança, os partidos da esquerda acusaram o Primeiro-Ministro de ser o principal responsável pela atual crise política. O Primeiro-Ministro não pode receber avanças, mesmo que seja através de uma empresa. O Primeiro-Ministro também não pode esconder informações sobre essa empresa quando perguntado por elas. E é por estas razões, e não por outras, que o Primeiro-Ministro não pode continuar a ser Primeiro-Ministro. E o próprio sabia disso. E é por isso que apresenta uma moção de confiança à Assembleia da República. Um dos objetivos que tivemos com a moção de censura que apresentámos a semana passada, entre outros, foi contribuir para credibilizar a vida política nacional. Ora, passado um pouco mais de uma semana, é uma evidência que tínhamos ganho muito em ter dado esse passo a semana passada, de forma a contribuir para a credibilização da vida política nacional, coisa que, mais uma vez, hoje não se passou aqui na Assembleia. Esta tentativa de contornar as razões da crise política, que tem origem única e exclusivamente no Primeiro-Ministro, elas têm que cessar já, porque senão, e é isso que nós queremos dizer ao país, vamos passar os próximos 2 meses e meio a discutir Luís Montenegro. O mundo está a arder e Luís Montenegro quer que a gente passe 2 meses e meio a discutir Luís Montenegro. É lamentável que o Primeiro-Ministro tenha arrastado o país para esta crise política. Não podemos esquecer-nos que esta responsabilidade é, em primeiro lugar, de Luís Montenegro, que ao invés de ser um Primeiro-Ministro que procurasse ser conciliador, que se colocasse ao escrutínio que o país merecia, que estivesse disponível para prestar os esclarecimentos que a Assembleia, também, evidentemente, no Parlamento e, como é evidente, os órgãos de comunicação social requeriam. Vamos à análise com José António Vieira da Silva, ex-ministro do PS, com Ricardo Paz Babede, economista, com Eduardo Pacheco, ex-deputado do PSD, e Pedro Brinca, que é também economista. A todos muito boa noite e obrigado por estarem connosco. Vieira da Silva, pensou-se no país hoje, no Parlamento? Eu acho que no Parlamento se pensa sempre no país, mesmo que esse pensamento do país, que é legítimo na democracia, seja mediado por aquilo que são as opções de cada partido. É assim que funciona a democracia. Cada partido tem aquilo que acha que é melhor para o país e defende em função dessa sua coerência. Nem sempre essa coerência é muito fácil de perceber, às vezes não existe de todo,
Eu acho que hoje não foi um bom dia para a democracia. O que se passou no Parlamento não foi claramente um bom dia para o nosso sistema democrático. E entendo o que é que aconteceu? É muito difícil perceber o que é que aconteceu, porque, repare, estamos agora a falar, vamos entrar numa crise. Nós não vamos entrar numa crise. O país está em crise desde há 3 ou 4 semanas, desde que começaram a sair nos jornais. Toda esta questão em torno de Luís Montenegro e o seu comportamento antes e durante o exercício de presidente do PSD e de primeiro-ministro, isso tudo começou com notícias nos jornais. Nem foram os partidos da oposição, não foi notícias nos jornais e em vários jornais com diferentes ópticas. E depois dessas notícias, 3, 4 semanas atrás, o país começou a ficar refém desse processo. É difícil imaginar que o governo esteja a governar de forma escorreita, sem ser condicionado pelo que está a acontecer ao seu primeiro-ministro. Como é difícil perceber que as oposições não tenham esse ponto nas suas agendas. Isso é mais ou menos inevitável em qualquer sistema democrático. Portanto, nós estávamos em crise e ela hoje passou para outro estádio, provavelmente um estádio até mais saudável, que é irmos para eleições e o povo poder escolher quem é que quer escolher para o Parlamento. Eu não digo que as eleições sejam vantajosas para o país. Acho que não. Acho que as consecutivas interrupções de legislaturas que têm acontecido nos últimos anos não são boas para o país. Então acha é bom que o PS haja... devia ter aceito esta negociação de última hora do PSD? Não, eu acho que não. Eu tenho dificuldade em entender qual foi verdadeiramente a estratégia da maioria do PS. Portanto, o PS fez bem em manter a sua Acho que não tinha muita alternativa, porque, repare, quem começou a falar na moção de confiança, ainda antes da segunda discussão da moção de censura, foi Luís Montenegro. Luís Montenegro disse, na primeira intervenção que tem fora do Parlamento, que isto era uma situação crítica e que poderia vir aí uma crise. Ele próprio quase que pré-anunciou esta apresentação da moção de confiança, ainda antes da Comissão Parlamentar de Inquérito e por aí fora. Luís Montenegro não soube lidar com este processo. Como não soube, e hoje isso é perfeitamente pacífico, independentemente da leitura que tenhamos sobre o que fez Luís Montenegro, é relativamente pacífico que o seu comportamento, vindo de ex-deputado para presidente do PSD e depois para primeiro-ministro, foi, no mínimo, imprudente, para não dizer incompetente. E a prova que isso foi assim é o facto de ele ter vindo a corrigir, passo a passo, tudo o que fez nos últimos dias. Quando fala do seu comportamento, está a falar especificamente sobre a empresa familiar, a Spin Viva, e a forma como geriu. Uma empresa familiar que tem a sede na casa da família do Primeiro-Ministro, que tem, nunca havia desmentir isso, tem o telefone de contacto, é o telefone do Primeiro-Ministro, que empresa em Portugal não tem um site na internet hoje? E ainda por cima nestas áreas, que se movimenta nestas áreas. É algo que começa a levantar dúvidas, começa a levantar questões, quando se percebe que empresas para os quais Montenegro trabalhou de forma perfeitamente legítima, penso que até foi de alguns órgãos sociais dessas empresas, também de uma forma inquestionável, passaram a ser clientes regulares da empresa familiar de Montenegro, que continuou a ser familiar e continua a ser de Luís Montenegro porque, segundo dizem os juristas, eu não sou, aquele ato de passagem das cotas para a mulher não é juridicamente válido. E, portanto, a empresa continua a ser de Luís Montenegro, sediada na sua casa, com o seu telefone. Portanto, tudo isto gera uma situação de crise. Não é possível que os agentes políticos, a comunicação social, passem por cima desta situação. Eles têm que procurar perceber se isso é mesmo assim, porque se for mesmo assim, há aqui um problema. Nem é preciso mais respostas. Se tudo isto que eu disse é verdade, há aqui um problema no comportamento do Primeiro-Ministro. E ele não só não deu esclarecimentos, ele acha que sim, os outros acham que não, mas nunca teve uma palavra, até suponho que ontem não percebi muito bem, a dizer, bom, provavelmente não tive o melhor comportamento ou o mais assumiu prudente. Alguns erros ontem na entrevista ontem que deu. Parece que assumiu, não percebi quais. De comunicação está a dizer tarde, Eduardo Pacheco. É muito tarde para assumir erros neste processo. Eduardo Pacheco foi tarde para assumir erros, foi precisamente porque não esclareceu tudo desde o início e mesmo hoje.
que chegámos até aqui? Eu estava só a fazer referência que, ontem o Primeiro-Ministro, ao reconhecer algum dos erros que também cometeu, foi precisamente um erro de comunicação, que eu acho que isso hoje é pacífico, porque muitos daquilo que hoje estamos a discutir, temos vindo a discutir, se tivesse sido explicado logo no primeiro dia, chamando os jornalistas e dizendo estou aqui para prestar todos os esclarecimentos que vocês entendam por conveniente, porventura não estávamos neste ponto. Isso aí, e foi aí que eu acho que ele quis dizer, olhando para trás, acho que errei. Agora... Mas isso é suficiente para termos chegado onde chegamos? O problema é que o silêncio permitiu um conjunto de especulações e as informações que vão saindo a conta-gotas criaram um pântano tal que o Primeiro-Ministro tinha que perceber se tinha a confiança do Parlamento ou não para poder continuar a governar. E a questão já agora, a questão da empresa, só para rebater aquilo que disse o Dr. Vieira da Silva, que tem N fiscalistas, se a pessoa que vai trabalhar quase que a título pessoal, diz, olha, em vez de passar recibos verdes, por engenharia fiscal, criando-se uma empresa porque pagas menos impostos. E isto é perfeitamente legal e qualquer fiscalista aconselha isto a muitas das pessoas. Em vez de estás a passar um recibo verde, crias a empresa e, olha, até podes meter determinadas despesas, nomeadamente das telecomunicações, por exemplo, e, portanto, isto é engenharia fiscal completamente legal, que é feito e nada a dizer. Podemos já questionar se, no momento em que assume as funções ou de líder do PSD e no limite de Primeiro-Ministro, se não devia ter, das duas uma, ou encerrado a empresa, ou fazer uma segunda questão, que era vendê-la ao Dr. Vieira da Silva, a algum de vós, a mim, a vós, longe do núcleo familiar, para evitar qualquer suspeita que ela continuaria a funcionar dos mesmos termos. Eram duas situações que tinham ajudado a clarificar isto. E hoje no Parlamento, Duarte Pacheco, achou que o Governo era genuíno quando quis negociar ou acha que era teatro, como foi dito pelo Partido Socialista? Eu penso que esta crise evidencia algo que é dramático para o país. Que a relação entre, nomeadamente, o Primeiro-Ministro e o líder da oposição não existe. Porque, a caso contrário, essa conversa poderia ter ocorrido há alguns dias ou algumas semanas atrás. Mas elas aconteceram em relação ao Orçamento do Estado, por exemplo, não é? E bem, porque é mesmo fundamental quando é assim as pessoas conversarem. E essa relação do passado existia entre o Dr. António Costa e Rui Rio, o professor Cavaco Silva e o Dr. Vítor Constâncio, depois o Dr. Jorge Sampaio, o engenheiro Guterres e o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e isso permitia desbloquear muitas das questões, não significa que cada um deixasse de pensar e lutar por aquilo em que acreditava. Mas havia isto aqui claramente mostrou que não há. Porque se esse diálogo tivesse acontecido, se calhar não tínhamos chegado nem a uma comissão de inquérito naqueles termos, nem à situação da Comissão de Confiança. Agora, o que já estava claro há vários dias é que nós íamos caminhar para eleições. E a estratégia que foi montada de um lado e do outro foi tentar quem é que vai ficar responsabilizado pelo ato eleitoral. E portanto, também acha que foi isso que o PSD fez hoje não tenho no grandes Parlamento? Dúvidas, porque se fosse algo diferente, podia tê-lo anunciado logo ontem, quando o PS entregou o requerimento a pedir a comissão de inquérito. Dizia, olha, vocês mudem o prazo, em vez de 90 para 60 dias, e nós estamos dispostos a retirarmos a confiança. Era de imediato, não era preciso esperar por este momento. Claramente, sabia-se que, de ambos os lados, depois de ontem da reunião da Comissão do Partido Socialista à noite, é que mostrou uma posição inequívoca de voto contra, que era tentar responsabilizá-lo ao Partido Socialista, e o Partido Socialista, ao não ceder, querer mostrar que o Governo e a Luís Montenegro é o responsável pela crise. Ricardo, tudo podia ser evitado, mas tanto o PS como o PSD não o quiseram fazer. Eu não creio que se possa colocar as coisas nestes termos. Em primeira instância, isto não é uma questão de partidos. Em primeira instância, isto é uma questão de uma pessoa. Uma pessoa que, por sinal, é Primeiro-Ministro, que teve um conjunto de comportamentos que começaram a ser questionados não pelos partidos, mas pela comunicação social, de uma forma sistemática, recorrente, e os partidos não têm, na sociedade de comunicação em que vivemos, nenhum dos partidos envolvidos teria outra hipótese senão colocar essa questão no centro do debate, a puxar para si esse debate. Seria estranho que estivessem todos os jornais, todas as televisões, todos os dias a falar sobre um tema e que os partidos não tivessem uma palavra a dizer. Ou seja, a Comissão teria que existir. Isso é uma outra questão. A primeira questão que nós devemos ter consciência aqui é
Este problema é um problema de uma pessoa. Essa pessoa, neste momento, é Primeiro-Ministro de Portugal. Essa pessoa que é Primeiro-Ministro de Portugal não é um problema de comunicação. Nós podemos aqui discutir se geriu ou não geriu bem a comunicação. A questão, para todos os efeitos, já foi aqui dito, tem sido dito isto de uma forma recorrente, houve alguém que se manteve ligado a uma empresa que continua a receber dinheiro de um conjunto de pessoas com as quais tinha ligações políticas, já depois de ter responsabilidades políticas de nível elevadíssimo. E esta situação é tão inexplicável que o próprio não conseguiu explicar. Quer dizer, o problema da comunicação não é problema nenhum, não há forma de comunicar uma coisa incomunicável. O Primeiro-Ministro não foi capaz, nas últimas 3, 4 semanas, de reagir a isto, porque não tem como é que se reage a uma coisa destas. Não há como Luís reagir. Montenegro tornou refém o PSD por causa da sua situação particular? Sim, sem dúvida. Claro que sim. Eu tenho a certeza que hoje muitos militantes e dirigentes do PSD gostariam de poder resolver a situação em que o partido está colocado através de uma substituição de liderança. Eduardo Pacheco gostaria, por exemplo, só rapidamente... A situação não está em cima da mesa, portanto nem vale a pena questionar. Não, mas não parece-me claro que muitos militantes do PSD era assim que gostariam de resolver o problema, porque o problema hoje é Luís Montenegro. E Luís Montenegro, enquanto ator político, poderia tomar uma de duas decisões, que é ou assumir o fim da sua carreira política ou lutar desesperadamente pela sua sobrevivência. E pelos motivos que entender, eu não estou aqui a fazer julgamentos de intenções, terá as suas razões, tal como não faço julgamento de intenções em relação ao motivo pelo qual cometeu isto que o José António Vieira da Silva chamava imprudência ou incompetência. Não me interessa sequer adjetivar. Quer dizer, eu não quero saber porque é que isso aconteceu. Sei que fez o que fez e que aquilo que fez é inexplicável. O motivo pelo qual opta por se manter à frente do PSD e levar o PSD a eleições tendo como cabeça de lista alguém que está incrivelmente fragilizado, terá também as suas razões. Mas que leva não estará também o Governo e o PSD um pouco reféns de Luís Montenegro, tendo em conta que as sondagens, não dando nunca grandes diferenças daquele que foi o resultado das eleições, davam uma ótima avaliação a Luís Montenegro? Eu não tenho motivo para questionar isso, quer dizer, não acho que a governação até aqui tenha sido excepcional, quer dizer, o governo fez bandeira de início de coisas que correram muito mal. Não é? Eu lembro-me que uma das bandeiras principais, se formos rever o programa do PSD, o programa eleitoral do PSD, a saúde tinha um papel central. Aliás, foi produzido um documento específico para a saúde antes de ser publicado o programa eleitoral do PSD. E hoje a saúde está no estado que está e é hoje promessa de resolução rápida que não aconteceu. Não é só a promessa de resolução rápida, é a sensação de que não só os problemas não se resolveram, como se agravaram, e que o nível de tensão no setor é hoje ainda pior do que já estava. E, portanto, é normal que as pessoas, globalmente, não façam propriamente uma apreciação particularmente negativa, porque aqui a economia conta mesmo e a economia não tem estado má em Portugal, não tem nada a ver com este governo, não tem nada a ver com o governo anterior. Portugal tem uma economia que evolui muito em função de fatores que nós não controlamos, por muito que os governos queiram reivindicar para si o que corre bem e as oposições o que corre mal. A verdade é que, perante esta situação, há motivo para nós pensarmos se as sondagens nos próximos dias vão continuar, e aliás já começaram a sair sondagens a mostrar alguma inversão daquilo que era o nível de satisfação. Já vamos falar sobre essas sondagens e também um pouco sobre o pós-dia de o Presidente da República pronunciar sobre o que é que vai fazer. Provavelmente o país vai para eleições. Pedro, compreendes que estejamos nesta situação neste momento? Eu, como economista, isto custa-me, não é? Vamos lá ver. O Primeiro-Ministro teve algum problema? Fez alguma coisa incorreta na sua posição de Primeiro-Ministro? Há aqui uma questão jurídica que tem a ver com a situação pessoal dele, é uma coisa pessoal da pessoa Luís Mas é possível dividir as duas coisas? Ou seja, a mim parece-me entre que o sim, pessoal não é o PSD e não é o Primeiro-Ministro na sua função de Primeiro-Ministro, tanto quanto sabemos, vieram aqui à colação uma série de fluxos financeiros que
poderão ter que ser justificados e, eventualmente, até poderemos estar a falar de um cenário completamente diferente, mas nós não estamos nesse cenário. Estamos a falar de um cenário em que poderá haver uma violação de exclusividade ou não sei, eu não sou jurista, não percebo nada disso, mas, quer dizer, é uma situação do cidadão Luís Montenegro relativamente à sua função pública. Ora, nós estamos a falar de um Estado português que é responsável de mais de 100 mil milhões, quer dizer, estamos a brincar um bocado com estas questões. Num país normal, não sei sequer se existe, não é? Mas num país normal, em que tem uma responsabilidade deste tamanho, estas questões têm que ser escrutinadas, têm que ser avaliadas, seriam no seu domínio certo. Creio que, do ponto de vista jurídico e constitucional, teria sempre que ser através de uma comissão parlamentar de inquérito. Acho que os amigos terão uma opinião mais fundamentada sobre isso ou não. Mas, quer dizer, e centraríamos naquilo que são a ação política do Primeiro-Ministro. Ora, isso é impossível. Não acontece. O Ricardo disse bem, quer dizer, esta feira mediática lançou logo isto nas feras e pronto, quer dizer, entramos nesta situação. O PSD, e a AD, neste caso, recebeu do PS um país com contas certas, com os grandes equilíbrios macroeconómicos, com a economia relativamente estável, com um bom ritmo de crescimento, não no contexto daquilo que são os países no seu escalão de rendimento, aí é medíocre, claramente medíocre, mas quer dizer, no contexto que é específico de Portugal, histórico, com bom desempenho, o PSD e a AD conseguiu manter esse bom desempenho, continua a ter as contas equilibradas, internas e externas até tem o maior superávit, creio que desde 1953. Acompanho o Ricardo, quer dizer, não acho que haja aqui um dedo especial desta governação, acho que se o PS tivesse mantido em funções, teria também encontrado este tipo de situações. Agora, eu acho é que do ponto de vista político, aquilo que nós observamos neste último ano, resultado daquilo que é a configuração do Parlamento, aquilo que temos visto foi uma certa crispação, em alguns momentos, talvez até um bocadinho artificial, para manter a discussão ao centro e não inflacionar outro tipo de forças políticas que estão fora daquilo que muitos de nós consideram ser o espectro civilizado da política. Ora, neste momento, aquilo que acontece é que eu percebo essa estratégia política, mas é preciso fazer coisas. É preciso que os partidos responsáveis do arco da governação se entendam e façam coisas que melhorem a vida dos portugueses. Porque se isso não acontecer... Mas até houve entendimentos ao longo deste ano. Exatamente. Mas quer dizer, não creio que tenham sido suficiente para levar a mudanças estruturais no país. Basta ver que nós passámos um verão inteiro a discutir uma queda de 1% de IRC. Mas deixa-me ver se eu entendo também o que estás a dizer. Ou seja, na tua opinião, o Primeiro-Ministro não deveria apresentar a moção de confiança? Devia de haver uma mudança de Primeiro-Ministro para que... de confiança numa dimensão. O governo continuasse com outro líder? Eu percebo o problema de Luís Montenegro. Durante os próximos meses não se vai falar de outra coisa que não fosse aquele grilhar quase que obsceno das comissões parlamentares de inquérito, que aquilo quase que são insultos às pessoas que lá estão. Quer dizer, aquilo é degradante. Acho que é... E não estou a falar do que seria esta em específico. Eu vi a da TAP, eu vi outras. Quer dizer, a maneira quase que assintosa com que muitas vezes as pessoas se dirigem umas às outras, a mim envergonha-me enquanto cidadão. E não estou a falar de nenhuma força política em particular. Por isso acho que ia ser um show mediático degradante e horrível. Mas também não estou a ver como é que isto vai deixar de o ser, porque o PS já disse que vai manter a Comissão Parlamentar de Inquérito para um próximo governo. Por isso, eu sinceramente, pessoalmente, a única solução aqui que se afigurava, se Luís Montenegro considera que não tem condições para continuar a governar sem ir a eleições, quer dizer, é o voto dos portugueses que vai esclarecer o imbróglio jurídico? É o voto dos portugueses que vai decidir se ele violou a exclusividade ou não violou a exclusividade, se existe alguma irregularidade ou não existe alguma irregularidade? Não é isso que vai decidir. E a Comissão Parlamentar, após as eleições, mesmo que ele ganhe, até que fosse com maioria absoluta, não se ia evitar esse espetáculo na mesma. Por isso, sinceramente, se ele acha que isto é um problema, e acredito que acha e que tenha legitimidade para o achar, sinceramente, na minha opinião pessoal, a única saída que ele tinha era a admissão. José António Vieira da Silva, considera que destas eventuais eleições, que indica que acontecerão, poderá sair um cenário de maior governabilidade? Pedro Nuno Santos hoje disse em entrevista que esperava que o PSD deixasse o PS governar, no fundo. Aquilo que serão as afirmações dos diferentes partidos numa fase eventualmente pré-eleitoral, não estão marcadas as eleições, corresponde àquilo que é expectável que os partidos... Ninguém vai dizer eu vou perder as eleições ou vou ficar pior que estava. Da esquerda à direita, dos pequenos partidos. Mas considera que é possível que houve esclarecimentos que, apesar de tudo, de todo este dia, que toda a gente considerou inédito, para não arranjar outros adjetivos, que foi esclarecedor, que é possível, depois do ponto a que se chegou,
haja uma maior governabilidade e um maior entendimento. Há aqui uma questão que eu acho que ainda não está entre nós suficientemente estabilizada, que é a questão que criou esta crise política não é uma questão menor. É uma questão crucial no funcionamento das democracias. Quando um sistema político tem dúvidas fundadas, mesmo que erradas eventualmente, sobre a credibilidade de alguém que ocupa o lugar central da política num sistema como o nosso, o lugar central da política é o Primeiro-Ministro, não é nenhum outro. Quando há dúvidas fundadas e que são do domínio público sobre a credibilidade de alguém que está a desempenhar esse cargo, é uma questão que questiona o nosso regime político e que tem que ser resolvida. Mas tanto quanto sei, não é pelo desempenho do cargo, é por uma situação pessoal. Mas é que eu não estou a tirar a gravidade à questão. Nós não podemos distinguir o desempenho de um cargo da forma como alguém encara a sua relação pessoal com esse cargo. Tudo bem. Nós podemos acreditar que alguém vai gerir de forma adequada a coisa pública se ela não sabe gerir de forma adequada a sua relação com essa coisa. Não sabe, vai ver vai ver. É a dúvida que está. É a dúvida que está. Vamos lá ver. Eu também partilho consigo que eu acho que a situação em que António Costa caiu e depois aquilo que saiu de tudo aquilo que foi investigado, também a mim embaraça-me enquanto português. Acho que foi uma falha enorme da Justiça. As circunstâncias em que esse governo caiu, e era um governo de maioria absoluta, tinha a estabilidade que todos queríamos. Ou seja, aquilo que eu gostaria... É um outro processo, é um processo diferente. Pronto, aquilo que eu gostaria era precisamente que isso seguisse os seus trâmites, que nos focássemos naquilo que é a ação política, económica e social, etc., do Primeiro-Ministro. Mas há uma questão... Quer dizer, e se isso viesse a confirmar-se essas coisas, inocente até prova o contrário, então aí ele era chamado à responsabilidade. Ninguém está a fazer um julgamento ou atribuir culpas ou responsabilidade criminal ao Primeiro-Ministro. O que está em discussão neste momento é a sua postura ética e a conformidade da sua atitude com as normas de funcionamento do nosso regime democrático. Mas ajude-me a perceber uma coisa. Ajude-me a perceber uma coisa. Os políticos, quando se candidatam, e acho que vocês já tiveram essas funções, fazem declarações de rendimento, fazem declarações de património. Quer dizer, Luís Montenegro mentiu quando submeteu os... Eu não sei, estou mesmo sinceramente a perguntar. Mentiu quando submeteu? Quer dizer, quem recebeu esses documentos não tinha noção que esta situação já existia? Não há esse escrutínio. A única coisa que nós sabemos, do que vem nos jornais, é que Luís Montenegro foi, na altura, quando era ainda o Tribunal Constitucional, agora não é, é a entidade para a transparência, que avaliava a situação, foi questionado precisamente sobre esta empresa. E numa primeira fase, ela não constava da sua declaração de interesses e depois passou a constar da sua declaração de interesses. Ou seja, a questão não apareceu agora para Luís Montenegro. Ele já tinha sido questionado pelo Tribunal Constitucional como é que ele enquadrava na sua declaração de interesses. A resposta não foi suficiente? Bom, eu não sei, eu não sou capaz de responder isso. O que eu sei é que da primeira vez que foi dada a Luís Montenegro a oportunidade de esclarecer a situação no Parlamento, ele não o fez. Todos nós nos lembramos, quem acompanhou, qual foi a descrição que Luís Montenegro deu daquela empresa. Que era uma empresa... Foram sendo criadas mais dúvidas ao longo do tempo. Era uma empresa destinada a agir o seu património florestal, agro, vinícola e por aí fora. E depois aparece uma capa do Expresso. E o Expresso não é propriamente um jornal irrelevante na nossa cena política, passe a publicidade, que aliás não faria. Mas há uma primeira página do Expresso a dizer que a empresa de Luís Montenegro recebe uma avença mensal, não sei se chamava avença, ou um contrato mensal do Grupo Económico, Sol Verde. É a partir daí que as coisas se complicam. Porque já depois da primeira moção de censura e Luís Montenegro ter tentado explicar... E é nessas alturas que ele diz que tem mais que fazer do que responder às vossas perguntas. Da primeira moção de censura... Na verdade, houve muita gente que ficou esclarecida aí. Porque a questão era uma questão sobre... Era a questão levantada, era a questão sobre a lei dos solos. E Luís Montenegro conseguiu provar que, de facto, ainda que houvesse solos ligados eventualmente a essa empresa, não havia ali nenhum conflito. Mas essa situação acaba de ser ridícula. O Primeiro-Ministro, não há nenhuma decisão que ele faça que não afeta ele próprio. Se nós vamos por aí, então nada existe. Aquilo que me choca a mim é as instituições... Aquilo que me choca a mim é as instituições que nós temos e a prestação de provas relativamente à situação patrimonial, etc., que eu creio que não se alterou para pior no que diz respeito a este... Não tenham funcionado. Isso para mim é que é estranho. Como é que funciona, Eduardo Pacheco? Eles não fazem fiscalização. Eles aceitam como boa
Eles aceitam como boa a declaração que as pessoas fazem, que entregam, e, portanto, e são meros depositários. Depois, não é exatamente assim. Eu também conheço pessoas que foram interrogadas sobre quantas casas de banho tinham na sua casa. Isso já aconteceu. Portanto, conheço pessoas que, a mim por acaso nunca me aconteceu, que foram questionadas sobre aspectos relativamente pormenor da sua declaração ao Tribunal Constitucional. Portanto, vamos lá ver. Não é exatamente assim. E o Luís Montenegro foi questionado sobre a questão da empresa, que eu não sei dizer o nome, Spin ou qualquer coisa. Portanto, o Tribunal Constitucional, agora a entidade para a transparência parece que tem muito poucos recursos e falo menos, ainda não avaliou. É evidente que poderá haver aqui, muita gente o tem dito, uma falha do sistema de avaliação. Agora, isso não é como a lei. A primeira medida... Pedro, deixa ouvir também o Duarte Pacheco. Só para terminar. Mesmo existindo, como o desconhecimento da lei não defende qualquer pessoa de um ato legítimo, também o facto da Comissão não ter feito o seu papel valida qualquer erro que o Luís Montenegro tenha cometido. E ele precisa, Duarte Pacheco, ele precisa de uma moção de confiança agora através das eleições. É isso que está a tentar fazer? É isso que está a tentar fazer para poder ir em frente. E a Comissão de Inquérito, não saberemos se regressa ou não regressa, porque eu acho que ficará evidente deste ato eleitoral que, ganhando um dos líderes dos dois maiores partidos, o outro que perca dificilmente vai continuar em funções. E, portanto, se o Luís Montenegro vencer, dificilmente o PS mantém a sua liderança e a nova liderança pode ou não querer avançar com a Comissão de Inquérito e ao contrário, se o Montenegro também se perder, sai. Agora, um dos protagonistas acha que vai ser mais fácil a convivência? Entre estas duas pessoas que é mais difícil? Mas para só dizer algo. Agora, não, como dizia, não é líquido, pelo contrário, o exemplo que nós temos é que a revalidação eleitoral, muito bem, que é sempre bom, é melhor ganhar e ter do que perder, mas não significa que este assunto fique arrumado. Porque o melhor exemplo temos na Madeira, em que o Miguel Albuquerque ganhou as eleições há um ano atrás e o assunto não morreu, tanto que já estamos outra vez com o ato eleitoral da Madeira. E, portanto, isso não significa que, mesmo ganhando, que o assunto morra. E acha que o Montenegro faz bem quando diz que, mesmo arguído, será candidato? É uma situação que será difícil numa campanha eleitoral se isso acontecer. Não tenho qualquer dúvida que se esse estatuto fosse atribuído. Nomeadamente porque o PSD tem posto restrições nas suas listas de candidatos a pessoas que tenham determinados processos em curso. Embora todos nós sabemos que ser arguído não é nada de mais. Qualquer um de nós pode ser, basta que alguém que não goste de nós resolva enviar amanhã uma carta anónima nos acusando de estar a fazer alguma patifaria em Monsanto e automaticamente é aberto o inquérito. É mais uma vez um jogo da percepção, não é? E, portanto, isso é logo sistema para sermos arguídos e, portanto, eu compreendo que se nós começamos... Quando eu ouvi essas notícias, eu pensei logo no processo autárquico. Assim, bem, isto pode ser uma grande ajuda se isto vinga para as eleições autárquicas. Qualquer candidato que esteja em maus lençóis mete uns amigos a mandar cartas sobre os concorrentes e vai ganhar as câmaras automaticamente. Portanto, isto é preciso ter muito cuidado com estes processos. Agora, sem dúvida nenhuma que aquilo que pode ter as eleições com a alteração de uma das lideranças é o melhor relacionamento pessoal que tem que existir entre os líderes dos dois maiores partidos. Tem que haver entendimentos em muitas áreas, é preciso que as pessoas conversem, que as pessoas consigam ligar e resolver os assuntos e claro que no limite era mesmo necessário aquilo que Pedro Nuno Santos defende e que o PSD também defendeu até logo do início da geringonça, que é o partido que ganha, governa com a abstenção do maior partido da oposição. Acha que o PSD o PS naquela isso? altura não aconteceu, o PSD ficou, não sei se já digeriu por completo aquilo que aconteceu em 2015. Alguns anos. Aquilo que aconteceu em 2015, porque foi algo que foi contra aquilo que era a tradição democrática. Não foi bem isso. Não foi bem isso. Nunca tinha sido uma situação daquelas. Uma coisa é dois partidos que nenhum tem maioria e que estão, por exemplo, é o que aconteceu, no centro do espectro político, aceitarem que o outro governe.
O que se passou em 2015 foi uma coisa completamente diferente. Foi que quem ganhou as eleições, quem ficou em primeiro, tinha uma maioria contra. Toda do lado esquerdo da Assembleia. E, portanto, não tinha condições de governar. Então aquilo que está a dizer, está a retirar aquilo que Pedro Nuno Santos, está a contradizer aquilo que Pedro Nuno Santos disse hoje. Não estou. Não, é que se o PSD e o Chega tiverem maioria no próximo Parlamento, mesmo que o PS ganhe, como tem uma maioria de direita toda contra o Pedro Nuno Santos, ele não tem condições de poder governar. Isso não seria uma hipótese isto é estar para a assumir que o PSD está disponível para fazer governos Não. Está a dizer é que se o PS está disponível, porque com os outros partidos à sua esquerda, para derrubar um governo de um partido que ganhou, então porque é que o mesmo pode acontecer à direita? A diferença é que nas eleições de 2015... Em 2015 o PS teve uma estratégia que agora, quando aconteceu nos Açores, ficou muito magoado e disse que era desvirtuar o resultado eleitoral. Provou do próprio veneno. António Costa, se calhar vai acontecer o mesmo daqui a uns meses. Nas eleições para 2015, disse que não tinha nenhum bloqueio a alianças com os partidos ditos à esquerda do PS. Luís Montenegro, nesta campanha, disse não é não relativamente ao Chega. Isto faz toda a diferença. António Costa disse ao que vinha. Disse nas eleições que admitia governar com uma aliança com os partidos à sua esquerda. Mas pode haver o cenário... Estamos a falar só para esclarecer 2015. Mas é interessante porque pode haver o cenário. Então, se calhar 2015... Passa a palavra, está no seguimento disso, ao Ricardo Paz Mamede, que pode haver um cenário em que o PSD, Luís Montenegro, que disse que sempre que formava governo se ganhasse por mais um voto, em que isso não acontece, ou seja, não ganhou por mais um voto, mas que a direita tem uma maioria e em que há uma mudança eventual depois mais à frente do líder do PSD. É um cenário. Bom, eu parece-me, em primeiro lugar, que caso o PSD não ganhe as eleições, isto é, caso o PSD não fique à frente do PS, não seja o partido mais votado, parece-me que o atual Primeiro-Ministro tem muito poucas condições para liderar um governo, mesmo que, por hipótese, chegasse a acordo. Imaginemos que conseguisse ter uma maioria até só com a Iniciativa Liberal, que eu acho que é muito pouco provável, mas mesmo que houvesse... O Chega, ele disse que não o faria, não é? Mas mesmo... Não, mantém-se. Sim, mas imaginemos que PSD e Iniciativa Liberal tinham uma maioria absoluta no Parlamento, que com o PSD ficar em segundo só seria possível caso a Iniciativa Liberal tivesse um resultado estratosférico. Mas vamos agora... Sim, mas nesse caso PSD e Iniciativa Liberal isso avançaria, eventualmente. Eu acho que um Primeiro-Ministro que perde eleições depois de uma situação destas tem um governo sempre extremamente mas ele já disse que se perdesse, saía. Ele disse isso desde o início. Portanto, a minha questão era nesse sentido, ou seja, se ele sai, entra um novo líder para o PSD... Pode não ter esse problema. Que pode não ter o problema de fazer uma coligação com eventualmente o Chega. Das duas, uma. Ou nós temos o PSD a ficar à frente e vamos continuar a ter uma situação instável, eu diria mais instável do que temos atualmente, porque, como já aqui foi dito, e era uma coisa que o Primeiro-Ministro e o PSD, aqui não é o Primeiro-Ministro, é mesmo o PSD, se poderia ter poupado, porque o PSD, se for eleições, se ganhar as eleições e continuar um cenário parlamentar semelhante ao atual, vai haver comissão parlamentar de inquérito. E, portanto, vamos ter não apenas um governo de minoria, mas um governo de minoria onde vai continuar a haver estes problemas que supostamente estariam a ser evitados com esta moção de confiança. O Pedro já disse isto para mim parece-me claro. E, portanto, um primeiro cenário é um mau cenário. É um cenário de continuação para pior. Depois temos um outro cenário que é o PSD a chegar a um entendimento com o Chega. Ficando em primeiro lugar, para ter uma maioria, chegar a um entendimento com o Chega. E seria um péssimo cenário, não só por aquilo que tudo Chega representa de desrespeito pela ordem constitucional, de desrespeito pela verdade, mas também pelo próprio compromisso do atual Primeiro-Ministro de que nunca faria um entendimento de governação com o Chega. E, portanto, o segundo cenário seria um cenário péssimo. O terceiro cenário é um cenário em que o Partido Socialista ganha as eleições, mas a maioria continua a ser de direita. A probabilidade de nós termos o PSD a viabilizar um governo do Partido Socialista, a aprovar um orçamento de Estado em outubro, vai depender crucialmente de quem estiver a liderar o PSD e como o PSD se quiser posicionar do ponto de vista estratégico. E neste momento é muito difícil antecipar, não conseguimos antecipar. Sei que toda a gente
só consegue pensar neste momento da hipótese de Pedro Passos Coelho, mas mesmo que a hipótese fosse Pedro Passos Coelho, que toda a gente assume como óbvio que Pedro Passos Coelho iria imediatamente para já aceitar ir liderar um partido não estando no Parlamento, sem eleições e não estando no Parlamento, e a ideia de que iria promover um entendimento com o Chega talvez seja um bocadinho precipitado. Deixa-me só... Ele já o afirmou. Deixa-me só perguntar, Eduardo Pacheco, se fala muito sobre o regresso de Pedro Passos Coelho no PSD. O Passos Coelho, com o elan que teve, com o carisma que tem, é uma referência no PSD sempre. Não é o único, mas sem dúvida nenhuma que é alguém que os militantes muito admiram e que, se um dia que ele queira regressar à vida política ativa, sabe que o partido estará aos seus pés. Com uma aliança com o Chega? Estamos a falar de Passos Coelho. Sim, mas Passos Coelho já manifestou publicamente que não via nenhuma razão para considerar o Chega fora como qualquer outro partido parlamentar. Os votos dos portugueses são todos iguais. Sim, mas os partidos... Os votos, e automaticamente o exemplo da Geringonça, com acordos de incidência parlamentar, em que acordaram naquilo em que acordaram, e acordaram discordar em muitos outros assuntos, porquê é que não? Não vê problemas. Eu não estou a dizer porque não, estou a dizer porque não é porque o PSD sempre disse que não o faria. Muito bem. Pelo menos no Governo da República. E a situação política, para o ver agora, não melhorou. Porque o contexto internacional é um contexto que reforça aquilo que tem sido chamado o cordão sanitário face às forças da extrema-direita, como é indiscutivelmente o Chega. O Chega é um partido de extrema-direita. Aquilo que o governo, um partido semelhante, da mesma família política que o PSD fez na Alemanha, quando ganhou as eleições, foi recusar qualquer tipo de compromisso com a extrema-direita, exatamente igual ao Chega. Nem melhor nem pior. E, aparentemente, está a negociar um acordo com o Partido Social Democrata, o Partido Socialista da Alemanha. Portanto, o PSD dar esse passo é um passo que tem para o nosso regime político... Eu compreendo isso, mas sabe que eu tenho muito medo mesmo deste acordo. Já agora são duas notas. Primeiro, tenho muito medo desse acordo na Alemanha, porque vai deixar a oposição toda precisamente para a AfD. E o que significa que a governação, quando se governa, há coisas que correm bem, há coisas que correm menos bem, e vamos estar a dar espaço para que a oposição seja toda liderada pela AfD. E aquilo que aconteceu em Portugal, nestas últimas 2 semanas, defendeu sempre o entendimento que deve existir entre as pessoas, é que voltou a pôr a polarização entre o PS e o PSD, entre Montenegro e Pedro Nuno Santos. E isso, para mim, é muito positivo. Porque quem acompanha com alguma atenção aquilo que se querem os debates parlamentares e o papel dos agentes políticos em Portugal, é que nos últimos meses a polarização, muito se calhar através da comunicação social, que cobre muita gritaria, era entre os debates entre Montenegro e André Ventura. É verdade, e hoje o Chega esteve relativamente e isso já é positivo. praticamente no debate, não é? Eu não tenho essa opinião, mas... Hoje, pelo menos. Eu acho que, precisamente, manter a discussão ao centro tem este efeito positivo. Mas vamos ver, as oportunidades às vezes não passam 2 vezes. E desta vez, nesta legislatura, o Chega cresceu imenso. E para sermos honestos, eu até acho que nós tivemos poucos casos no Chega. Até acho que tivemos poucos. Porque um partido que passa de repente para 50 deputados, com todo o anátema que existe à volta da associação ao Chega, terem conseguido produzir 50 deputados em que tiveram tão poucos casos, para mim até foi surpreendente. Eu estava à espera de coisas bem piores. Coisas bem piores. Alegadamente graves, não é? Neste momento, nós só estamos a discutir que, pronto, lá está, que esta discussão está ao centro, porque houve quem andasse a roubar balas, ou problemas de pedofilia, coisas desse género. Porque eu não sei se para as próximas eleições o escrutínio não vai ser muito maior e eles não vão conseguir pôr pessoas no Parlamento que realmente não tenham evidenciado este tipo de problemas e depois tenham, lá está, a capacidade de crescimento que não estão a mostrar agora. Por isso a oportunidade não passa 2 vezes. Por isso, se os partidos com responsabilidades no arco da governação não forem precisamente capazes de produzir um conjunto de soluções que efetivamente mudem a vida dos portugueses, apesar de aqui e acolá manterem um conjunto de discussões que mantenham a discussão ao centro, este vácuo vai ser preenchido pelas forças extremistas. Disso ninguém tenha dúvida. Mas foi o que aconteceu em Portugal. Em Portugal, aquilo que era exigível que acontecesse
aos partidos de centro-direita, como hoje assumiu Luís Montenegro, e o partido de centro-esquerda, foi aquilo que era razoável esperar depois de um período em que o Partido Socialista esteve no governo e saiu nas condições em que sabemos. Ou seja, o apoio ou a colaboração que o Partido Socialista deu à AD para garantir a governação até este episódio recente foi aquilo que era exigível. Eu discordo. Deixar passar o orçamento, deixar passar o problema de governo. Tivemos um verão inteiro a discutir 1% de IRC. Há 3 dossiês importantes que os partidos do centro têm que se entender, ponto, da ordem de governação. Habitação, fiscalidade e justiça. Ainda não se conseguiram resolver nenhum destes dossiers. Mas entenderem-se não é o PS dizer que sim a tudo que o PSD propõe. Mas não, mas quer dizer... Houve uma descida de 1% do IRC e tu o que dizes é a culpa é do PS que devia ter havido 2%. Porque o PSD ganhou as eleições. Não, está bem, mas... Então era para garantir a governabilidade ou não era? O PS não ganha as eleições, o PSD não tem maioria. Portanto, quer dizer... Então não me venham de falar de responsabilidade política de manter a governabilidade de quem está com o primeiro-ministro. A questão não é assim. Então assumam, querem fazer a oposição e querem mandar o... Só vir o Ricardo para terminar. Obrigado. Não faz nenhum sentido nós partirmos do princípio que o entendimento se consegue impondo ao outro a posição de um... Tiveste um acordo escrito, Pedro, agora, Pedro, deixa-me... Pedro Passos Coelho, que rasgaram. Será que eu posso fazer uma intervenção sem ser interrompido nesta sessão? Só uma? Podes. Obrigado. Quer dizer que não merece. Vamos dar essa oportunidade. Obrigado. Se nós aspiramos a que haja alguma espécie de entendimento, esse entendimento não pode ser eu tenho uma agenda, ganhei as eleições, não tenho maioria, mas quero impô-la. Não pode ser. Isso não pode existir. Não é uma questão de ser medidas radicais. É, se tu tens um partido que acha que a descida do IRC até a 15% é a melhor coisa do mundo e outro que achas que é um erro estar a fazer descidas do IRC, é normal que haja uma negociação sobre como é que se faz esse processo. Não sei se foi Pedro, eu podes imaginar, fiquei chocado com o facto do PS ter cedido 1%, porque contradiz aquilo que era o discurso do programa eleitoral do PS. E, portanto, acho que foi um erro. Acho que foi um erro. Tu achas que foi... Não, a questão é, o PS achou que devia viabilizar o governo e, portanto, procurou um ponto de entendimento que não perdesse completamente a face, mas que fosse ao encontro, se aproximasse da posição de quem está a governar. 21 para 15 se deu num. Não é 21 para 15 porque o governo só estava a propor 2 pontos. E eu acho mas queria um compromisso que não subia mais. Eu acho que ou já nos esquecemos disso? Eu acho que o PS fez um erro porque sou contra e acho que é um erro e não vejo justificação para o fazer. Agora, mas assume então que não dá condição de governabilidade. Eu que não sou um eleitor de nenhum desses partidos, vejo de fora e o que vejo é... Houve ali uma preocupação de manter um governo em minoria a continuar a governar sem alterar de forma radical o seu programa político. O programa político do PSD não foi beliscado. E eu digo-te isto com muita pena. Mas o facto é este. O programa político, na essência, o programa político do PSD não foi beliscado. Portanto, vendo de fora... A ideia de que o PS esteve a comportar-se como partido que impede a governação por parte de um partido maioritário, para grande pena minha, volto a dizer, não é factual. Descida do IVA na construção. Não foi isso que aconteceu. Descida do IVA na construção. E, portanto, aquilo que eu espero... Também foi? Estava no programa. Pedro, é assim, tu sabes quantos pontos é que tem feito um programa de governo? Está bem, mas esses são os mais importantes. Esta era a medida mais importante. São mais importantes para ti. Para mim é para todo o setor. Se quiseres, eu dou-te 10 exemplos de medidas do programa do governo que são contra aquilo que eu acho que o PS propôs fazer nas eleições. E viabilizou-as, não as impediu. Nós vamos ter que... Teve uma atitude minimalista e, portanto, o PS... tem razão neste momento quando diz até agora não fizemos nada que não contribuísse para viabilizar essa governação. Se o PS pretendia fazer isso para o futuro, não sei. Provavelmente não haveria... Estava a favor da moção de provavelmente não haveria... Nós vamos ter que terminar o nosso debate sobre outras questões. Estás a brincar. Não temos mais tempo, mas foi muito bom. Gostávamos muito. Obrigada. Até à próxima. Boa noite. Obrigado. Boa noite.